Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bola de Ideias. Neste episódio nós vamos discutir um artigo recente do economista Cláudio Moro de Castro, publicado na Veja, cujo título é Professor ganha mal? Bom, nesse artigo o autor ele começa o texto dizendo que essa pergunta é meio vaga e que a gente precisa primeiro dizer este professor que a gente está falando é da educação básica, da educação superior, de que região. E realmente, a gente tem que analisar tudo isso para poder responder melhor essa pergunta. Agora, ele depois se concentra no professor de educação básica, pública, e é mais ou menos o que eu vou fazer aqui. O autor ele começa falando que não há uma relação clara entre aprendizagem de aluno e salário de professor. De fato, quando a gente olha os dados do PISA, da OCDE, a prova feita para alunos de 15 anos para medir matemática, leitura e ciências, nós vemos que ao redor do mundo, os países com maior salário para professor não necessariamente são os países com melhor desempenho. Então, a gente acaba com essa ideia de que não tem relação. Agora, num livro chamado O Índice de Eficiência, Qual Sistema de Educação Entrega o Melhor Resultado por Dinheiro, da James Education Solutions, nós podemos ter um estudo lá interessante que ele pegou 63 variáveis e analisou em relação aos scores do PISA para saber qual teria uma certa relevância. Ele descobriu que duas variáveis são bem relevantes nessa pontuação do PISA. As duas variáveis que eles perceberam com maior relevância estatística foram o salário de professor e número de alunos por professor. Nesse quesito, então, eles criaram um índice de eficiência onde a Finlândia é o número 1 nesse índice. E o Brasil, adivinha só, é o 30º. Entre 30 países estudados, nós estamos na 30ª posição. Ou seja, nesses 30 países que eles analisaram, o Brasil é o mais ineficiente em relação ao quanto que a gente gasta com a educação e o nosso rendimento dos nossos alunos. Nesse índice de eficiência, para o Brasil ele ficar no nível finlandês, nós teríamos que praticamente triplicar o salário de professores e praticamente reduzir a metade o número de alunos por sala. Então você veja como que o Brasil ele tem um grande desafio para poder conseguir melhorar nessas duas variáveis que, segundo os estudos nesse índice de eficiência, têm significância estatística forte sobre a questão do desempenho dos alunos. Seguindo o texto, o autor ele comenta que o salário dos professores seria competitivo, principalmente quando analisado por hora, comparado com outras profissões. Essa afirmação é um tanto estranha, quando ano passado o G1 fez um levantamento em cada estado do salário dos professores da educação básica, e colocou esses salários com um parâmetro de 40 horas. Né? Tem estados que a carga horária é 20 horas, outros 24, 16, então ele parametrizou para 40 horas. A média do valor da hora do professor ficou em mais ou menos R$ 16,95. Então isso é competitivo com o quê? Considerando o estado com o maior salário, que foi no caso do Mato Grosso do Sul, foi R$ 24,96 por hora. Já o pior salário, no estado de Santa Catarina, ficou em R$ 11,99. Então isso aí seria competitivo? Além disso, o Cadastro Central de Empresas, o SEMPRE, usando dados do IBGE de 2013, chegou na conclusão que os professores, em média, recebem 57% do que outros profissionais de ensino superior recebem. Então você veja como que o professor de educação básica ele leva desvantagem. No texto é citado que no Brasil tem um paradoxo. O governo gasta muito com a educação básica e o professor ganha pouco. Realmente, comparando o salário dos professores no Brasil com outros 35 países, nós observamos, lá pelos dados da OCDE, nós observamos que o Brasil está na 34ª posição entre 35, ou seja, somos o penúltimo, né? Nós ficamos apenas na frente da Indonésia. Por outro lado, considerando o tanto que a gente pega do nosso PIB e gasta com educação básica pública, nós estamos em terceiro no mundo. Ou seja, nós gastamos mais que, por exemplo, Estados Unidos, do que França, do que Alemanha, do que Finlândia, do que Inglaterra, do que vários países que são desenvolvidos. Então veja, nós gastamos realmente muito, mas os professores ganham pouco. Então veja, se o governo gasta muito e o professor ganha pouco, onde é que está o problema? Agora começa toda a questão que eu discordo da argumentação dele, que para ele o primeiro problema nessa equação é a aposentadoria do professor. Segundo ele, o professor se aposenta com 25 anos, o que é muito ruim. Na verdade, para mulheres 25, para homens 30, né? A educação básica a gente está falando, não está falando de educação superior. A educação básica, o pessoal tem uma regra diferente para a aposentadoria. E, na opinião dele, se a gente reduzisse as aposentadorias para ficarem mais modestas e colocassem mais tempo para a pessoa trabalhar, então conseguiria até dobrar o salário dos professores. Então veja, para melhorar o salário dos professores estando na ativa, ele propõe que a gente faça o cara trabalhar mais tempo e que pegue o salário dos aposentados e deixe mais modesto, né? Essa é a opinião dele, você vê. Daí eu discordo totalmente. Mais um comentário no texto é que os professores teriam até 72 meses de licença para fazer mestrado e doutorado. Eu quero ver em qual rede estadual ou rede municipal de ensino ele está pegando professores que conseguem tirar uma licença desse tamanho, 6 anos, né? 2 para mestrado e 4 para doutorado, para conseguir fazer esses cursos.
Porque na grande maioria dos casos o que acontece é que os professores não conseguem tirar licença, mesmo não remunerada, para fazer esses cursos. Ultimamente tem surgido no Brasil programas como, por exemplo, o mestrado profissional em rede, o Profimate ou o Profis, que os professores de educação básica, eles fazem esse mestrado, mas fazem enquanto trabalham. Eles recebem uma bolsa, mas eles não largam ao trabalho para poder fazer esses cursos. Então essa questão de dizer que o professor de educação básica teria 72 meses fora de sala de aula, isso aí não acontece. Isso aí vai ser uma exceção. Eu não tenho exatamente os dados para entregar para vocês, mas da experiência que eu tenho trabalhando nessa área há 12 anos, eu sei que isso é incomum. Na educação superior, a coisa é diferente. Realmente consegue-se licenças de uma maneira mais fácil que na educação básica, para ir fazer mestrado e doutorado. E licenças remuneradas, né? Coisa que lá na educação básica... E o interessante é que depois que ele argumenta que o professor pode tirar essas licenças, ele mesmo diz que mestrado e doutorado são títulos que cabalmente estão demonstrados que não tem relação com o melhor rendimento do aluno. Eu não sei de onde é que ele tirou esse cabalmente. Agora, de fato, apenas ter o título de doutor ou apenas ter o título de mestre não significa necessariamente que o cara vai ter uma didática boa e necessariamente que vai melhorar o rendimento dos alunos. E, na verdade, os programas de mestrado e doutorado no Brasil, sobretudo os acadêmicos, eles não estão muito ligando para a questão didática, não. Eles querem formar pesquisador. Se você analisa a grande maioria dos programas de mestrado e doutorado, você vai perceber que nem discute questão de pedagogia, questão de formação docente, questão de aprendizado de aluno, nada disso. E o cara fica 6 anos, 2 no mestrado e 4 no doutorado, pesquisando. Aí, quando ele cai no ensino superior, adivinha só, ele tem que fazer ensino, pesquisa, extensão e gestão. Olha o ensino. E, inclusive, pela LDB... ele tem que ter 8 horas por semana no mínimo para ensino. Então você veja, ele não faz isso no curso dele, de mestrado e doutorado, mas quando ele chega lá na carreira dele, começa a trabalhar, ele é obrigado a ter pelo menos 8 horas de ensino. Então, essa questão aí de que título de mestre, doutor, e qual é a consequência disso no aprendizado do aluno, realmente, se o próprio curso não prepara... Agora, é claro, não quer dizer que todos os doutores e todos os mestres, eles têm uma didática ruim. Tem professores bons também, é claro que tem. Agora, realmente, só o título não vai dizer nada, certo? Outra coisa que é apontada no texto é sobre a estabilidade dos professores. Essa questão da estabilidade do serviço público em geral é sempre atacada. Agora você veja, ele fala que os professores podem ser ruins a vida toda e continuar na sua profissão. Essa questão de ser ruim e ficar na profissão, isso é coisa do serviço público de modo geral. A pessoa, se for um médico, passou lá para o SUS, ele vai ficar a vida toda lá no SUS, mesmo que ele não seja um bom médico. O engenheiro passa na Petrobras, vai ficar na Petrobras o tempo inteiro, mesmo que não seja um bom engenheiro. O advogado passou no judiciário, não é tão bom, vai ficar lá no judiciário o tempo inteiro. Então, isso é um problema do serviço público que a gente tem que ver como é que resolve. Nesse ponto, realmente, isso é uma verdade. Agora, como vai resolver, eu não sei. Avaliação todo ano, avaliação cada semestre, eu não sei. Agora, isso não é um problema só dos professores. Fica colocado como se fosse, o professor pode ser ruim, fica lá o tempo inteiro, não acontece nada. Não, na verdade, isso é um problema que tem que ser resolvido de todos os servidores públicos no Brasil. E outra coisa que ele fala é que tem uma injustiça, que os professores bons, eles ganham mesmo que os professores ruins. Então, de novo, o médico, por exemplo, no SUS, seja bom ou seja ruim, está no mesmo tempo de serviço, no mesmo tempo de casa, tem o mesmo salário. Então, a carreira é a mesma, tanto para o ruim quanto para o bom. Então, isso é um problema que tem que ser resolvido no serviço público em geral, não é só para professor. Então, veja, essa questão de atacar os professores, como se os professores, na verdade, estão reclamando de barriga cheia, que eles ganham não tão mal assim, isso é uma falácia, tá certo? Os professores ganham mal sim no Brasil, isso é conforme os dados que a gente vê a nível mundial, precisa melhorar e essa melhora de salário, juntamente com a melhora nas condições de trabalho na sala de aula, pode melhorar sim a educação no Brasil. Ainda tem professores compromissados com isso, certo? Aqui nós falamos basicamente sobre salário de professor de educação básica pública. Agora, os professores de educação superior pública também não ganham tanto assim como as pessoas imaginam. Tudo bem, é muito maior do que professor de educação básica. Agora, professor de educação básica ganha pouco. Você compara ele com outros salários, qualquer salário vai parecer muito maior do que o deles. Agora, se você compara o salário dos professores de educação superior com outros profissionais em outras carreiras do serviço público, você vê que não é tão grande o salário assim. Ainda mais quando você considera que o professor de educação superior tem mestrado e doutorado. Então você tem muita carreira que exige graduação e o cara já inicia na carreira ganhando mais do que um professor com doutor na universidade. E veja, o doutorado às vezes tem os 4 doutorados mais os 2 de mestrado, que é comum, o cara que fez doutorado fez o mestrado. Poucos casos do cara que vai direto do doutorado. Então o cara tem graduação, uns 4 anos vão botar, mestrado, mais 2, doutorado, mais 4. Então o cara tem 10 anos, enquanto o outro tem 4 anos, que é só graduação, e tem o salário maior, já começa na carreira com salário maior. Então, mesmo comparando, mesmo pegando os professores de educação superior, não é tão uma realidade assim boa como as pessoas pintam. Claro, é inegável que é melhor do que o professor de educação básica. Agora, ainda assim não é esse mar de rosas, tá bom? Bom, essas são as minhas opiniões sobre esse artigo. Agora eu quero ouvir as suas opiniões. Deixa aí na seção de comentários. Clique no gostei se você gostou desse vídeo. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e inscrever-se no canal, tá bom? Era só isso e até mais.
Outra coisa que tem no texto é que no Brasil tem um paradoxo. Outra coisa que tem no texto é que no Brasil tem um paradoxo. Outra coisa que tem no texto é que no Brasil tem um paradoxo. Caramba! Paradoxo. 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 Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.